Você sabe, depois da vinheta tem informação, tem opinião sobre Internacional aqui no canal Som da Repórter. Derrota, a segunda na temporada por parte do Inter para o Corinthians. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogo, escolhas do Roger principalmente, que podem, e na minha opinião, custaram a vitória do Internacional lá em São Paulo contra o Corinthians. E antes da gente falar do jogo, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o que dizer, do time do Internacional que hoje, sábado, perdeu para a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena? Bom, pessoal, quero começar falando sobre a escalação do time do Inter, porque ela já foi muito polêmica. O Roger colocou 3 jogadores, 3 volantes, pelo menos na aparência. Não foi o que a gente viu em campo. Na verdade, o Inter entrou com 3 zagueiros, com o Fernando fazendo a função de líbero e uma linha de 5 atrás, com 2 volantes, Bruno Henrique e Thiago Maia, Alan Patrick e Wesley fechando também, e o Valência na frente. Então esse foi o time que o Inter colocou em campo contra o Corinthians. Eu até confesso, pessoal, não achei uma estratégia ruim do Internacional, que era de dar a bola ao Corinthians, que é um time que vem com um trabalho novo, o técnico Dorival Júnior. Por característica, não é um time que gosta de ter a bola, é um time que joga mais na transição, em velocidade, então a estratégia não foi errada. O problema foi a execução. O Inter conseguia conter o Corinthians, mas não tinha a parte 2, a saída em velocidade com qualidade e o ataque ao Corinthians. O Inter praticamente se defendia, dava a bola ao Corinthians e a bola batia e voltava. O Inter não tinha uma retenção de bola e não tinha uma saída qualificada em velocidade. O Corinthians abre o placar, o Roger desfaz o sistema com 3 zagueiros, coloca o Fernando de volta ao meio campo e aí o Inter passa a jogar. Começa na reação com o Wesley, que faz uma bela jogada, o Aguirre empata o jogo e o Inter vira numa grande jogada, uma triangulação, Aguirre, Bruno Henrique, Alan Patrick, Fernando, termina no gol do Thiago Maia, uma grande jogada do Internacional, termina o primeiro tempo, todo mundo pensou, bom, o Inter agora vai conseguir administrar, morcegar o jogo na segunda etapa e vai conseguir trazer uma vitória para casa. E aí vem, para mim, a principal, não vou dizer cagada, mas o principal erro, para não ser chulo aqui com vocês, principal erro do técnico Roger Machado. E eu não tô falando, pessoal, da saída do Alan Patrick, porque eu entendo a saída do Alan Patrick por uma preservação. O Roger, ele não tá errado em pensar que a partida mais importante é pela Libertadores, contra o Atlético Nacional. Até aí, tá correto. Se o Alan Patrick realmente tinha que ser preservado, beleza, o Roger não tinha o que fazer. A minha grande crítica é em relação à escolha do Roger, a entrada do Oscar Romero, que na minha humilde opinião não é um jogador competitivo, é um jogador que tem que jogar quando o Inter tem a bola, mas sem a bola ele é praticamente um a menos. E, na minha opinião, comprometeu na segunda etapa. Eu acho que o Roger poderia ter colocado outro jogador, talvez o Ronaldo, avançava o Bruno Henrique, avançava o Thiago Maia, fazia 2 linhas de 4, Wesley e Valência na frente, tu tinha uma saída em velocidade, uma marcação forte. Ou até poderia botar o Gustavo Prado, quem sabe, para jogar também na vaga do Alan Patrick, abria Wesley e Gustavo Prado, fazia uma trinca de volantes e deixava o Valência na frente. Bom, eu acho que o Roger tinha outras alternativas em relação ao Alan Patrick, ele optou pelo Oscar Romero, na minha opinião, uma escolha errada do Roger, e aí acontece aquilo que acaba comprometendo o jogo do Internacional, que é a expulsão do Bruno Henrique. Até não acho que a arbitragem errou, acho que o Bruno Henrique foi realmente imprudente nas 2 jogadas. Aliás, se eu não me engano, ele fez 2 faltas no Ranieri, que é um volante do Corinthians, que, olha, não precisa chegar tão afoito a ser um jogador sem tanta qualidade. Eu acho que o Bruno Henrique está se precipitando demais, dando alguns carrinhos desnecessários e acabou sendo expulso bem na hora que ele ia sair, inclusive para a entrada do Gustavo Prado. Bom, mesmo com o jogador a menos, eu acho que o Inter poderia ainda ter segurado mais. Tomou o gol logo depois e aí acabou desmontando. No fim do jogo teve o pênalti, bem marcado para a equipe do Corinthians, na minha opinião. E o Corinthians vence a partida com justiça
porque fez um segundo tempo muito melhor que o do Internacional, que teve muito abaixo na segunda etapa. O que você acha, pessoal, dessa derrota? Quem foi o culpado? O Roger errou demais nas trocas, na minha opinião, errou, principalmente na entrada do Oscar Romero, e em não ter também feito uma leitura de que o Bruno Henrique já estava pedindo para tomar um cartão na partida, o que acabou de fato acontecendo. Bom, o Internacional volta a campo agora no meio da semana pela Libertadores da América. Vamos ver o que o Roger vai falar na sua entrevista coletiva, quais as explicações vão ser trazidas pelo técnico do Inter. Repito, pessoal, não é uma sequência boa de jogos do Internacional. Eu já venho falando isso há muito tempo, eu estou falando de desempenho. Claro que os resultados eles foram até ok's nos últimos jogos, o Inter empatou, venceu o Maracanã apesar da dificuldade, mas o desempenho, ele tá caindo e o Roger não tá encontrando as devidas soluções. Eu tô realmente preocupado com o desempenho do Internacional nos últimos jogos. E é uma sequência dura, já perdeu pro Corinthians, tem Atlético Nacional, tem Botafogo, tem Nacional, o Inter pode acabar até se complicando nas duas competições, no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores da América. Veremos se o Carboneiro, jogador que, coloca o Inter hoje em outro patamar, voltando para a partida contra o Atlético Nacional, esse pode sim ser o diferencial do Inter nessa partida importante pela Copa Libertadores da América. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, o teu parecer sobre essa derrota, sobre as escolhas do Roger, sobre atuações. Eu acho que algumas atuações individuais chamaram a atenção. O Fernando, apesar da participação no segundo gol do Inter, não foi bem no jogo. Chamou atenção negativamente defensivamente o Internacional, tomando muita bola por cima, numa defesa que, na maior parte do jogo, teve 5 jogadores atrás. Então é algo preocupante, uma linha de 5 tomar tantos cruzamentos e quase perder o jogo nesse quesito. O Inter praticamente perdeu o jogo todo na bola aérea, na bola levantada, sem tanta qualidade da equipe do Corinthians na área colorada. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!